Salve Deus, meus irmãos jaguares. Vamos formar uma sintonia nesse momento e conversarmos sobre essa ciência do amanhecer. Muito mais do que uma doutrina. Vamos conversar sobre vários aspectos. Destina-se esses vídeos a um registro histórico, onde nós vamos fazer várias partes. A primeira delas sobre a missão do Nordeste. Eu me apresento, sou Francisco Bezerra, Chiquinho conhecido, e que vim em 86 com o primeiro grupo que compôs a missão do Nordeste. Primeiramente, me apresentar para vocês Sou um jaguar, então a todos os jaguares de todos esses tempos, do Brasil, fora do Brasil, é a quem dedico esse trabalho, para mim novo. Muito ruim falar, como se estivesse diante de um espelho olhando para si mesmo o tempo todo. Mas eu preciso fazer. E eu acho que é o momento de fazer o registro histórico dessa missão do Nordeste. Desde 81, quando ela, de fato, já se prenunciava. Mas gostaria de fazer isso de uma forma muito relaxada, como se nós estivéssemos conversando entre amigos, numa roda, num círculo. Como tia Neiva fazia com a gente, os nossos corujões. Sim, meus irmãos. Tia Neiva falava nos corujões aquilo que não poderia nem sempre dizer em público. E durante alguns anos nós fomos frequentadores desses corujões, na Casa Grande. Eu disse a vocês que o primeiro momento seria sobre a missão do Nordeste. O segundo momento nós vamos conversar sobre a magia dos encantados, o nome verdadeiro dessa ciência-mãe, que é a doutrina dos encantados. E o terceiro momento nós vamos falar sobre a sublime canção do amor, o evangelho prático, aquele que durante os anos com tia Neiva nós praticávamos, e ele era rei de vivo, prática real. Aqueles eram tempos de ouro dessa doutrina. E nós sabemos, desde que tia Neiva desencarnou, essa doutrina entregue aos instrutores tem perdido o seu rumo, tem comprometido a sua essência puramente crística. Não como hoje, como compreendo. A maioria de nós jaguares, a grande maioria, ainda estão vivendo o sistema cristão. E essa doutrina veio, de fato, como uma quarta revelação ao mundo.
Nós falamos de Moisés, nós falamos de Jesus como segunda revelação, nós falamos do Espiritismo de Kardec e agora nós falamos de uma plataforma bastante aperfeiçoada de manipulação de energia, chamado Doutrina do Amanhecer. Homens transcendentais, homens de uma hereditariedade, com muitas e muitas e muitas aparições na vida, veteranos espíritos, que vieram nessa missão doar o seu plexo. Manipular essas grandes e negras cargas liberadas por esse mentos humano nessa era atual. Sabemos que estamos numa transição. Sabemos que a Terra passa por muitas transformações nesse momento. Geneva dizia que o solar do grande mestre ia estremecer. Ela se referia a toda essa pressão que nós todos estamos vivendo. Um dia a dia onde nós podemos notar a aceleração em vários campos da vida. Seja religioso, político, seja no campo social. Enfim, todos esses sistemas humanos estão em xeque. Diria, mate. O terceiro milênio está chegando. Uma nova ordem está se estabelecendo. E essa doutrina cumpre, ou deveria cumprir, um papel fundamental nesse momento de transição. Mas nós nos desagregamos. Esse era o medo de Tia Neva. E eu tenho muitas histórias para contar para vocês daqueles dias de 1978, 79, 80, 81, até 85, quando ela desencarna. Muitas coisas nós ouvimos de Tia Neva e que nos dá hoje a noção exata de que tudo que ela havia dito está se confirmando. Se confirmando pela própria voz dela, como também pelas próprias mensagens do Pai Seta Branca. São momentos difíceis, muito difíceis. Nós deveríamos estar caminhando para a grande unificação, onde o Pai Seta Branca dizia, o quinto ciclo iniciático, a hora do homem ser feliz, junto a seus irmãos, numa só grande família. O Jaguar veio para isso. Primeiramente, se reunir. Segundo, unir, união. Terceiro passo, unificação. Nós, pelo que posso compreender, por toda a vivência desses 44 anos de doutrina, nós não saímos do primeiro passo. Nós só conseguimos nos reunir. Mas não há união entre nós ainda. Pai João sempre dizia, irmão não luta contra irmão. Toda a base de manipulação de energia e de forças nessa doutrina só é possível através da harmonia, da harmonização
do seu sol interior, do seu plexo solar. Essa é uma introdução que faço. Dizendo a vocês que nós também vamos conversar muito, desde 1990, do que aconteceu com a cisão dos trinos, onde nós perdemos toda a força decrescente iniciática. Houve o rompimento. Isso trouxe grandes prejuízos. Enormes prejuízos. Mário Sassi, o mestre Tomushi, alertou demais para os perigos daquele momento. Nós já estávamos aqui, no Crato, no Templo da Integração, quando essa cisão aconteceu. E de 1990, de lá para cá, nós temos assistido uma decadência, uma descomposição naquilo que há de fundamental nessa doutrina. Aquilo que Tia Neiva sabia tão bem compor. Mesmo dentro das desarmonias da vida pessoal de cada um. Tia Neiva era para nós o elo de união. Ali nós nos sentíamos todos irmãos, uma só família, a família Jaguar. Eu tenho perambulado um pouco por muitos vídeos, vendo muitos jaguares falando sobre essa doutrina. Muitas coisas têm me assustado. Porque essa doutrina, apesar de ser prática, nós precisamos discutir o que é prática no sentido real. Fala-se muito em trabalho, 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 trabalho. Precisamos discutir também em que nível se dá esse trabalho. Então nós temos muitas questões a conversar. Falar dessa ciência, falar dessa doutrina, é falar da vida. Essa doutrina veio simplesmente resgatar princípios de vida. Ela é a própria vida, ela é a própria alma da vida. E hoje me parece óbvio que todo o processo vivencial precisa ter em conta para o seu êxito. E êxito não é sucesso material. Equilíbrio, a mediunidade. Falaremos também sobre a mediunidade. A intromediunidade e a intramediunidade. Vivê-la pelo lado de fora, vivê-la pelo lado de dentro. Então, eu imagino que essa doutrina, sendo a vida, é um passeio, onde nós estamos revisitando paisagens já conhecidas, numa terra pisada por nós tantas vezes. Essas paisagens, diante dela nós fazemos nossas caminhadas, passo a passo. Primeira caminhada noturna. Segunda caminhada matutina. Terceira caminhada vespertina. Essa doutrina nos insere
nesse caminho que nos leva a níveis de consciência. Nós perdemos a capacidade de fazermos consciência, homens conscientes. Parece que nos tornamos uma fábrica de fazer médios. No início do Crato, acho que foi 86, início de 87, Pai João advertiu a nós todos no grupo: o médium morre, o homem segue. Por quê? Viver tantos anos essa doutrina, se ela não nos leva a níveis de consciência? Essa é uma pergunta que eu deixo a todos vocês. Pai João também dizia a nós todos: um homem consciente vale por 1000. O vale, apesar de ter como base de toda manipulação de força a mediunidade. Esse homem de plexo, de transcendência, de muitas aparições na Terra, não é um médium. Ele é uma plataforma de trabalho, lidando dia a dia, com suas dificuldades, seus problemas, suas dores, seus sofrimentos. Mas ele é um trabalhador, é um ser espiritual, descido à Terra. E não um médium desenvolvido. Nós precisamos aprofundar essas questões. Precisamos rever nossas posições. Tia Neva sempre alertava: meu filho, essa é a nossa última oportunidade. E nós, nesse momento, eu gostaria muito, junto com vocês, de refletir sobre tudo o que nós estamos fazendo, a maneira como estamos fazendo. O conhecimento sem a prática é tão inútil quanto a prática sem o conhecimento. Mas a prática, mesmo com conhecimento, que não nos leve a níveis de consciência, é vão. Passa a se tornar uma prática repetitiva. Como se mediunidade se resumisse simplesmente em ir ao templo, incorporar ou doutrinar, ou participar de algum ritual. A mediunidade verdadeira não marca a hora para ser vivida. É minuto a minuto, é no seu dia a dia. É lá fora onde você pratica a verdadeira mediunidade. Onde você se reencontra dentro do seu grupo com muitas pessoas.
Nós não somos uma comunidade fechada. E nós devemos aprofundar todos esses temas. E eu já tenho em mim a ordem deles. Hoje eu quero falar para vocês de uma forma livre, sem explorar nenhum assunto. Nós temos uma enorme responsabilidade nessa vida. Nós, como já